Então, ali em 2 Crônicas, no capítulo 6, Salomão faz uma oração a Deus. E Deus ouve a oração dele. Então, ali no capítulo 7, no versículo... Leiam lá do versículo 11 até o versículo 22, onde Deus fala com Salomão. Então, só para resumir ali para vocês. Diz assim, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está falando ali, tá? Porque os olhos e os ouvidos estão atentos à oração do seu povo, que realmente se arrepende, se converte e muda as suas atitudes, muda o seu jeito de ser, o seu jeito de viver, tá? Ali mais para baixo, Deus fala também assim, ó. Porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos, que eu lhes prescrevi, e se servirem a outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que santifiquei ao meu nome. Então, se a gente ler um pouco mais ali para frente, diz no 8 que levou 20 anos para Salomão terminar o templo, para fazer tudo, né? Do mais fino revestimento de ouro e pedras preciosas. Tudo. Leiam lá para vocês entenderem quão maravilhoso era o templo que Salomão construiu a Deus, a qual Davi tinha no seu coração para construir. Como Deus fala e Deus cumpre todas as coisas que ele falou, o que aconteceu? Exatamente essa segunda parte aconteceu. Salomão desviou o seu coração de Deus. Ele não foi fiel a Deus como foi Davi, seu pai, que mesmo no seu leito de morte, ele sempre foi fiel a Deus. Davi não era 100% certo. Se você ler lá, você vai ver que ele pecou. Mas ele era muito rápido para se arrepender. E é isso que Deus quer de nós. Olha o que fala lá em 1 Reis, lá no capítulo 11. Teria que ler todo o 11 lá para você entender certinho, mas para resumir aqui. Diz assim, ó, lá no 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, a abominação dos Amonitas, fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Neste tempo, sobre o monte que ficava diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário e a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, a quais queimavam incensos e ofereciam sacrifícios aos deuses. E Deus se ira muito com Salomão. Olha o que fala lá. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido por 2 vezes. Ó, Deus já tinha aparecido a Salomão 2 vezes, ordenando que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso, o Senhor disse a Salomão que ele tiraria o reino dele e daria a um servo dele. Mas, como Deus era fiel nas promessas, né? Primeiro, Salomão iria morrer, seu filho iria assumir, e ele tiraria o reino e daria a um servo dele. E Deus cumpriu o que fez. Por quê? Porque Salomão foi infiel. Se a gente for infiel a Deus, é isso que acontece na nossa vida. É só a gente olhar e prestar atenção. E se você olhar lá para frente,
né? Se você ler lá consta lá em Mateus 24, capítulo 24, do versículo 1 e 2, lá em Marcos, no capítulo 13, versículo 1, e lá em Lucas, no capítulo 21, versículo 6, que é do Novo Testamento, Jesus prediz a destruição do templo de Jerusalém. E realmente foi destruído. Então, assim, Deus cumpre tudo o que ele fala. Mas não é de hoje para amanhã. Muitas vezes a gente pede a Deus, né? Muitas coisas. Todos os dias a gente pede a Deus muitas coisas. E a gente quer que Deus cumpra assim já de hoje para amanhã. E não é. Quanto mais a gente vive, quanto mais experiência a gente tem, mais a gente percebe o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus provê na vida da gente, o quanto Deus nos capacita todos os dias para passar pelas lutas, pelas provações. Precisamos ser fiéis a Deus. Deus é fiel a gente sempre, o tempo todo Deus é fiel a nós. Nós é que somos infiéis. Nós é que precisamos trabalhar o nosso coração e realmente ser gratos a Deus por tudo que Ele nos dá. Tudo que Ele nos dá. A gente tem luta e provação todos os dias. Na própria família da gente, a gente tem situações complicadas, aonde muitas vezes a gente acaba gerando algum atrito, alguma discórdia, alguma contenda por responder, porque a carne da gente quer responder. Mas Deus vai nos capacitando cada dia mais para que a gente possa aprender a muitas vezes dar o silêncio como resposta. E isso é só por Deus que a gente consegue isso. Porque pelo ser humano, pela nossa carne, a gente quer responder. A gente quer falar, a gente quer muitas vezes já entrar em conflito, em contenda. E comigo já aconteceu muitas vezes isso. Eu e a minha casa servimos ao Senhor e a gente quer estar perto de Deus o tempo inteiro. Não tem nada nesse mundo que nos tire da presença de Deus. Nada, não tem uma festa, não tem um almoço em família que seja, não tem nada que nos tire da presença de Deus. Deus vem em nossa vida em primeiro lugar sempre. E a gente vê o quanto Deus é bom conosco e com a minha família, desde que a gente serve a Ele o tempo todo. Deus é bom e misericordioso o tempo todo.